E aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai terminar de falar sobre produto escalar. A gente começou a falar na última aula, mas a gente falou sobre produto escalar e a gente vai ver uma aplicação do produto escalar, que é a projeção ortogonal. A gente também vai falar sobre o produto vetorial e o produto misto e suas aplicações em cálculo de área e volume, ok? Então, para começar, vamos falar aqui sobre a projeção ortogonal. A situação é essa que vocês estão vendo. Você tem um vetor V e um vetor U, e você quer projetar o vetor V sobre o vetor U de maneira que essa projeção seja ortogonal, ou seja, essa linha aqui ela forme 90 graus com o vetor U, ok? À medida que ela vai formar 90 graus com o vetor U, você vai ter um vetor sobre o vetor U, que é uma espécie de sombra do vetor V. Imagina que você está com uma sombra, uma luz sobre esse vetor V. Essa luz ela se projeta ortogonalmente. A sombra dela sobre o vetor U é o que a gente chama de projeção ortogonal. E como é que a gente calcula a projeção ortogonal? Em primeiro lugar, a gente considera os dois fatos, que é um vetor paralelo a U, certo? E que o vetor V menos projeção ortogonal, ou projeção ortogonal mais V, ele tem que ser um vetor ortogonal a U, ok? Então a gente vai trabalhar com essas duas considerações. Então essa proposição aqui, ela basicamente enuncia que existe uma projeção ortogonal, ela é única e é dada por essa expressão que está em 1 e também está em 2. Uma vez que ela é única, então eu dou um símbolo particular para ela, que é esse proj UV, que quer dizer projeção ortogonal de V sobre U. Ok? Vamos dar uma olhada na ideia dessa proposição, que é a seguinte. É a proposição 1. Ok? A ideia está justamente no que eu falei anteriormente. A gente tem que o vetor P ele é paralelo a U, ou seja, é um múltiplo de U. Então, em primeiro lugar, a gente tem isso, como P é paralelo a U, certo? Ou seja, é um múltiplo de U. A gente viu que essas são coisas equivalentes, ser paralelo e ser múltiplo. E quando eu olho para o vetor V menos lambda U, ele tem que ser ortogonal a U, ok? Temos que, bem, se ortogonal, o produto deles dois tem que dar zero, ok? Então a gente vai fazer o produto escalar, esses dois vetores tem que ser zero. Vou colocar desse outro lado mesmo e uma implicação. Isso quer dizer que o produto escalar de U contra V, lembra que o produto escalar do vetor contra ele mesmo dá zero. Isso aí acarreta para a gente que o lambda ele tem que ser exatamente, ele é necessariamente essa quantidade, é esse número escalar aqui. Pronto, é só isso, né? Porque eu sei que P é o múltiplo de U com escalar
lambda multiplicando ali, então é só substituir. P é lambda, no lugar de lambda eu escrevo essa quantidade. Ok. E a unicidade? Bem, a unicidade vem do fato que qualquer outra projeção ortogonal tem que obedecer isso. Se ela é uma projeção ortogonal, e é uma projeção ortogonal sobre U, então ela tem que ser um múltiplo de U. E essa diferença tem que ser ortogonal. Então, como esse número lambda ele foi unicamente determinado, não resta outra opção para o vetor projeção ortogonal, senão ser essa expressão que vocês estão vendo aí. Então, é uma justificativa da proposição, justificativa rápida. E aí a gente pode trabalhar com vetores com coordenadas. Né? Você tem um vetor V, aí com coordenadas 1, menos 1, U, 1, e o vetor U com coordenadas 1, 2, 1, eu quero projetar um sobre o outro. Esse exemplo é um exemplo que tem uma particularidade, vocês vão perceber agora. Olha só. O que eu preciso para calcular a projeção ortogonal? O que eu preciso para calcular a projeção ortogonal? Eu preciso do produto escalar entre os vetores e da norma do vetor sobre o qual eu estou projetando. Então, vemos que, em primeiro lugar, o produto escalar entre os vetores. Os vetores eram 1 menos 1 e 1, 2, 1. Dá 1 menos 2 mais 1, 0. E a norma de U é a raiz de 1 mais 1 mais 1, a raiz de 3. Logo, a projeção de V sobre U vai ser, lembra que é o produto escalar sobre o quadrado da norma. Então dá 0, o número 0, vezes o vetor U, isso dá o vetor nulo. O que aconteceu aqui? A projeção deu o vetor nulo. Por quê? Justamente porque os vetores são ortogonais. Então, se você tem um vetor ortogonal ao outro, você quer projetar esse vetor ortogonalmente sobre esse, você vai projetar na origem. Ok? Na origem do seu sistema de coordenadas. Então, é um fato. O que eu fiz aqui foi uma conta com um exemplo específico de um fato geral. Um fato geral que está intrínseco à nossa formulazinha. Se os vetores forem ortogonais, a projeção ortogonal é o vetor nulo. Ok? É um se somente se. Então, voltando aqui para nosso slide, a gente tem o exemplo 2. Ele pede para determinar a área do triângulo cujos vértices são 1, 2, o ponto A, 1, 2, o ponto B, 3, 1, o ponto C, 2, 5. Ok? Coloquei uma figurinha aqui para a gente identificar qual a figura que a gente vai estar querendo calcular a área. Ok? Então, lembra que é um triângulo, o triângulo é a área da base vezes a altura. Eu posso tomar como referência qualquer um dos lados. Em particular, se eu tomar o lado BC como referência de base, então a altura será esse segmento aqui, que eu vou chamar de vetor H. Ok? Ora, se a gente percebe, o vetor H, sendo H a altura
relativa ao lado BC, a gente percebe que o H, o vetor projeção de BA sobre BC, projeção de BA sobre BC, mais o vetor BA. Ok? Então, na verdade aqui tem um menos, né? Porque a projeção do vetor BA, ele tem a direção, esse sentido, né? Mas eu quero pegar nesse outro sentido oposto, então coloco menos aqui. Ok, então tá aí, vetor BA menos a projeção aqui do vetor BA sobre BC. Então eu preciso calcular tudo isso, eu preciso encontrar quem é o vetor, quem são os vetores BA, né? Observando que o A é o ponto 1, 2 e o B é o ponto 3, 1. Então, para encontrar as coordenadas, eu faço ponto final menos ponto inicial. Então fica 1 menos 3 menos 2, certo? E 2 menos 1, 1. E BC, mesma coisa, né? BC, ponto final menos o ponto inicial. Então, 2 menos 3 menos 1. E 5 menos 1, 4. Dessa maneira, eu consigo calcular a projeção, porque eu vou poder calcular tanto o produto interno quanto a norma de BC. Então, o produto interno do vetor AB com o vetor, do vetor BA com o vetor BC, o produto interno dá 2 mais 4, 6. Ok? E a norma de BC é a raiz de 1 mais 16, ou seja, a raiz de 17. Então a projeção de BA sobre BC, lembra que ela é o produto interno sobre o quadrado da norma vezes o vetor BC. Então fica 6 sobre 17 vezes o vetor BC. Ok? Está aqui a projeção. E com isso eu já consigo identificar que é um vetor H. Porque o vetor H, eu lembro novamente, que é menos a projeção de BA sobre BC, mais o vetor BA. Ok? Lembrando que o vetor BA, ele é menos 2, 1. Então vai ser 6 sobre 17 menos 6 sobre 17 menos 1 sobre 4 mais menos 2, 1. Ok? De modo que o vetor H, observe que a gente tem 6 sobre 17 menos 2 sobre 17. 2 sobre 17, desculpa. Observe que a gente tem 6 sobre 17 menos 2. 2 é 34 sobre 17. Então a gente tem 6 sobre 17 menos 34 sobre 17. Isso dá menos 28 sobre 17.
Agora aqui a gente tem menos 24 sobre 17 mais 1, que é 17 sobre 17. Isso dá 7 sobre 17. Veja como eu vou usar a propriedade de norma agora. Lembra que o H é a altura, né? A área procurada é, vou chamar de A, metade do tamanho da base vezes o tamanho da altura. Ora, o tamanho da base é o tamanho do vetor BC, que eu já inclusive calculei, é a raiz de 17. E o vetor H está aqui. A gente pode calcular o comprimento dele. Eu posso fazer isso, inclusive, tirando em evidência aqui 7 sobre 17, de modo que o que sobra é a norma do vetor menos 4, 1. Ok? O vetor era 17. O vetor menos 4, 1. Eu observo o seguinte. Eu observo que a norma desse vetor da raiz de 17, então eu tenho raiz de 17 vezes raiz de 17 sobre 17, isso tudo vai se cancelar, certo? E eu fico com 7 sobre 2 unidades de área, para ser a área que eu estou buscando aí. Tudo bem? Essa é a área que a gente buscava. Ok. Então, vamos voltar aí para o nosso slide. E agora eu tenho uma pergunta. Como encontrar um vetor ortogonal a dois vetores que não são paralelos? A gente pode ver na figurinha aqui, tem dois vetores não paralelos, esse laranja e esse verde. E eu quero um vetor que seja ortogonal aos dois ao mesmo tempo. No caso será esse roxo aqui, o rosa. Ok. Essa tarefa ela é cumprida através do vetor chamado produto vetorial. É esse vetor definido através dessa expressão 3, é um determinante, né, que tem outros vetores ali dentro. O JK são os vetores da base canônica de R3, como a gente já falou. Bem, eu vou justificar que esse vetor aqui, o U vetorial V, ele é de verdade ortogonal tanto a U quanto a V. Então vamos fazer simplesmente o produto vetorial, o produto escalar do produto vetorial de U contra V com o vetor U e com o vetor V. Essa fórmula ela não surge por mágica, né? Na verdade ela surge a partir da regra de Cramer, e eu não vou escrever aqui, mas a ideia é justamente essa. Eu pego um vetor W, x, y, z, faço o produto escalar dele com U igual a zero, faço o produto escalar dele com V igual a zero. Isso vai aparecer então algumas propriedades que alguns determinantes, não todos determinantes que aparecem ali, alguns determinantes 2x2 formados aqui por esses carinhas aqui, ó. A1, A2, B1, B2, A2, B3, A2, A3, B2, B3, A1, A3, B1, B3, um deles não pode ser zero, e a gente trabalha um pouco com isso para obter essa fórmula aqui. Mas nesse momento interessa para a gente que esses vetores, esse produto vetorial, que é um vetor, diferente do produto escalar, que é um escalar, produto vetorial é um vetor,
né? Esse vetor aqui ele é ortogonal ao mesmo tempo a U e a V. Então, eu vou tentar mostrar isso para vocês. Pelo menos de um deles, a conta para o outro é bem similar, né? Vamos verificar que U é ortogonal ao produto vetorial de U contra V. De fato, se eu pegar aí, esse produto vetorial, fazer o produto escalar dele, com U, o que acontece? Eu tenho que olhar para o... Lembra que a forma do produto vetorial é essa? K. A1, A2, A3, B1, B2, B3. Então, isso aqui escalar A1, A2, A3. Eu vou fazer a continha desse determinante e já colocar em forma de coordenadas, ao invés de colocar na soma IJK. Então eu tenho A2B3 menos A3B2. Aí eu vou ter A3B1 menos A1B3. E eu vou ter A1B2 menos A2B1. Ok? Isso é exatamente o produto vetorial entre A e B. Ok? E agora eu percebo que vou fazer o produto escalar, certo? Então a primeira coordenada por primeira coordenada, então fica A1, A2, B3 menos A1, A3, B2, certo? Agora segunda por segunda, mais A2, A3, B1, mais, menos A2, A1, B3, terceira por terceira, mais A3, A1, B2, menos A3, A2, B1, ok? Agora eu percebo que esse cara aqui, A1, A2, B3, ele está aparecendo aqui, ó. A1, A2, B3, com sinal invertido. O A1, A3, B2, A1, A3, B2 aparece aqui também com sinal invertido e o A2, A3, B1 aqui, de modo que isso aqui é zero. E isso justifica a ortogonalidade que a gente tinha mencionado aqui. Para mostrar que V é ortogonal ao produto vetorial, você pode fazer a mesma continha, dá certo igual. Ok? Ótimo. Então a gente volta aqui. Vamos calcular um produto vetorial somente para um produto vetorial simples, somente para a gente praticar um pouquinho, né? Fixar. Então esse é o exemplo 3. Eu vou colocar em coordenadas, lembra que aqui é 7 menos 3, 6, 5 menos 15, menos 13. Então aí a gente tem o exemplo 3. Esses são os vetores produto vetorial, o JK, 7 menos 3, 6, e 5 menos 15 e menos 13, certo? Aqui vai ficar, eu vou colocar em termos de JK mesmo, aqui vai ficar ó, 39, 39 e aqui menos 90, ou seja, mais 90. I. Agora vamos para o J. O J dá 30
30 menos menos, né? Aí 7 vezes 13, que é 91. Ok? Menos com menos, mais. J. E o K, que é 7, vai ter 7 vezes 15. Então 7 vezes 15 é 105. Ali tem um sinal de menos. Aqui 105 mais 15. K. Isso vai me dar 129 e mais 129 mais 121 J menos 90 K. Esse é o vetor procurado. Esse vetor ele será ortogonal ao mesmo tempo tanto ao primeiro quanto ao segundo vetor que está ali. Tudo bem? Um exemplozinho ilustrativo somente, né? Aí aqui aparece um exemplo que é o mesmo com outro enunciado. Ele perguntou: encontre um vetor ortogonal a ambos vetores U e V. Bem, a gente aprendeu que o produto vetorial é ortogonal a ambos. Essa foi inclusive nossa motivação, então é só a gente calcular o produto vetorial. Mais do que isso, qualquer múltiplo do produto vetorial será um vetor que é ortogonal a ambos esses vetores U e V. Então, o exemplo 4. O vetor buscado pode ser, e pode ser também qualquer outro múltiplo, o produto vetorial entre U e V, que é IJK, 1, 2, 1, 1, menos 1. Vou colocar já em coordenadas dessa vez. Então fica 2 menos menos 1, 3. 1 menos 1, 0. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá aí o vetor buscado. Estou fazendo a conta um pouquinho direta. Se vocês tiverem dificuldade, só colocar no comentário, eu posso detalhá-la mais. Tá bem? Voltando aqui para o slide, a gente tem um teorema, como eu já falei para vocês, teorema é nada mais que ferramenta, né? E aqui a gente tem uma porção de ferramentas juntas sobre o produto vetorial. A primeira é a antissimetria. Diferente da comutatividade, que a gente trocava a ordem e não tinha diferença, no produto vetorial tem diferença. Se você troca a ordem dos fatores do produto vetorial, você muda o sinal, simplesmente o sinal. Ok? Então isso se chama antissimetria. Eu não vou demonstrar, mas digo de onde vêm essas propriedades. Essa, por exemplo, ela vem de uma propriedade de determinantes, que quando você troca duas linhas ou duas colunas, o valor absoluto do determinante permanece, mas o sinal muda. Okay? A distributividade também, né? Propriedade de matriz determinante. O determinante ele tem uma linearidade. Então, se você tem duas linhas somando, você pode separar em uma soma de matriz e calcular o determinante de cada uma. E aí vai ser a soma dos determinantes, que, em outras palavras, é a soma dos produtos vetoriais. Okay? Produto misto também vai ser outra propriedade que você pode, inclusive, fazer por coordenadas, né? Calcular esse U, produto vetorial de U, produto escalar de U contra o produto vetorial de V e W, calcular depois o produto vetorial de U contra V
e calcular isso contra o escalar contra W e calcular esse determinante. Quando você faz essas três coisas, você percebe que o resultado é igual. Ok? Esse também se mostra por coordenadas. E esse 5 ele pode ser mostrado observando que o produto escalar de U contra V é norma U, norma V, cosseno θ. Quando você coloca isso no módulo elevado ao quadrado, aparece esse quadrado, fica em evidência, né? E dentro do parênteses vai ficar 1 menos cosseno quadrado, que é seno quadrado. Então aqui você vai ter que o vetorial quadrado é o quadrado de todas essas coisas, extrai a raiz, e aí acaba, né? Porque o ângulo entre vetores a gente define como sendo entre 0 e π, então o módulo dele vai ser, o módulo do seno dele vai ser ele mesmo, ok? Eu basicamente contei a demonstração para vocês e que eu não vou fazer. O que eu vou fazer aqui é aplicar essas ferramentas, né? A primeira aplicação vai ser essa proposição que vai me dizer que eu consigo calcular a área de paralelogramos usando produto vetorial, tá bom? Então vamos dar uma olhada nisso, como fica. Essa é a proposição 2. Em primeiro lugar, a gente sabe que essa área aí é base vezes altura. Ok? Ora, quem é a altura? A gente precisa observar quem é a altura ali. Eu tenho o vetor U embaixo, o vetor V nessa diagonal aí, que vocês estão vendo. O ângulo θ é o ângulo entre U e V, esse aqui, ó. Então, cateto oposto sobre hipotenusa é o seno, né? Ou seja, o seno desse ângulo θ é o comprimento desse cara, que eu não estou nem interessado, sobre V. Ou seja, esse cara aqui, vou escrever aqui para vocês. Vou escrever aqui. Aqui eu estou com o vetor V, o ângulo θ, ok? E aqui eu vou dar um nome qualquer, W, tá? O seno θ, cateto oposto sobre hipotenusa. Isso equivale a dizer que o tamanho de W é V, é o tamanho de V vezes o seno θ. Ok? E esse W aí, ele é exatamente a altura. Então a área, ele é tamanho da base, que é U, vezes a altura, que é norma V, seno θ. Pelo teorema 1, parte 4, vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada no que diz teorema 1, parte 4. Parte 5, desculpa. Parte 5, ó. Ele está falando que o produto vetorial é norma U, norma V, seno θ. Então o que apareceu lá na área para a gente é exatamente a norma do produto vetorial. Então parte 5, tá bom? Então a gente viu aí que a área é a norma do vetor produto vetorial, ok? Ótimo. Então tá aí uma aplicação. Eu deixo como exercício para vocês
calcular a área desse quadrilátero. Eu vou dar aqui o guia. Em primeiro lugar, você percebe que esse quadrilátero é um paralelogramo. Como? Faz o vetor definido pelos pontos AB e pelos pontos DC. O vetor AB é igual ao vetor DC. Observa isso primeiro. Lembra que o vetor definido por dois pontos em coordenadas, você faz ponto final menos ponto inicial. Depois, observa que o vetor BC é igual ao AD. Pronto. Depois que você observou isso, você conclui que é um quadrilátero. Sendo um quadrilátero, pega os vetores AB e AD, faz o produto vetorial e tira a norma. Isso, pela proposição anterior, será exatamente a área desse quadrilátero. Ok? Aqui a gente tem outra aplicação do produto vetorial. Lembra que esse carinha que está aqui dentro da identidade 5, dentro do módulo, aqui na parte direita da identidade 5, ele foi chamado de produto misto lá no Teorema 1, justamente porque ele mistura o escalar e o vetorial, por isso produto misto. Mas ele tem uma aplicação interessante, que é calcular volumes de paralelepípedos. Então você tem um paralelepípedo determinado por três vetores, dois deles determinam a base e o outro determina a altura e, portanto, o restante do paralelepípedo. Quando você tem isso, então você consegue calcular o volume desse paralelepípedo a partir do produto misto. Como? Aqui ele está dizendo que é simplesmente o módulo do produto misto. Como é que a gente pode ver isso? Vou justificar para vocês aqui. Proposição 3. Vou justificar para vocês aqui da seguinte maneira. Sabemos que o volume do paralelepípedo é a área da base vezes a altura. Mas a área da base a gente já aprendeu que vai ser a norma do produto vetorial dos vetores que determinam a base, nesse caso U e V, isso pela proposição 2. Ok? E a altura? Além disso, quem é a altura? A altura ela vai ser a norma do vetor projeção de W sobre o produto vetorial de U e V. Vou colocar de volta, reparem. Certo? Você tem o produto vetorial de U e V, ele é ortogonal a U e a V ao mesmo tempo. Certo? E aí você projeta o W ortogonalmente nesse produto vetorial. Essa projeção ortogonal a gente aprendeu que é o quê? Ele é o produto vetorial, tudo bem? Ele é o produto escalar dos dois vetores. Nesse caso aqui, os vetores são o vetor produto vetorial U contra V e o vetor W sobre a norma do vetor sobre o qual a gente está projetando ao quadrado multiplicado deixa eu colocar aqui. Aqui a gente está fazendo a projeção, né? Como a gente está fazendo a projeção,
a norma da projeção, então isso aqui que é o escalar fica em módulo e a norma aparece aqui, ok? A projeção ele é esse número multiplicado por esse vetor. Como a gente está calculando a norma, então coloco o módulo, lembra? Estou usando aquela propriedade que a norma do escalar vezes o vetor é igual ao módulo do escalar vezes a norma do vetor. E aqui eu tenho esse cancelamento aqui, ó. Igual módulo de produto vetorial de U contra V, escalar W, ou seja, o produto misto de UVW. Portanto, o volume do paralelepípedo, ele lembra que ele é a área da base vezes a altura, mas a área da base está aqui e a altura está aqui. Multiplica a área da base vezes a altura, vai cancelar, faltou, e a altura está aqui. Multiplica a área da base vezes a altura, vai cancelar essa norma do produto vetorial com a área da base. E só vai sobrar o módulo do produto misto. O módulo do produto misto. Ok? Tá aí. Era isso que a gente queria exibir. Tudo bem. Com isso, ele pede para calcular o volume do tetraedro com esses vértices. Esse tetraedro está aí. Novamente, eu vou deixar como exercício para vocês. Peço que, se vocês não conseguirem, coloque lá nos comentários. Eu posso, inclusive, escrever a solução depois e incluir como arquivo para vocês, se vocês tiverem muita dificuldade de conseguir calcular. Mas, bem, basta lembrar que o volume do tetraedro, definido por 3 vetores, nesse caso aí AB, AC, AD, ele é 1/6 do volume do paralelepípedo definido por esses mesmos 3 vetores. Então, lembrando disso, a gente sabe calcular o volume do paralelepípedo, divide por 6, a gente acha o volume do tetraedro. Então, bons estudos, qualquer dúvida, coloca lá na postagem do Google Sala de Aula.